Estamos ao vivo. Deixa eu organizar. Meu afilhado, Deus te abençoe. Tá me ouvindo bem? Salve Maria, irmã. Esperando o pessoal chegando, entrando. Desculpem essa cara, um pouco cansado, né? Cansado desses dias de missões, cansado também do trabalho, né? Cansado no trabalho, né? Não de trabalhar. Salve Maria, Lana Mendes, Clécia, irmã, saudade já de vocês aí de Porteirinha. Que bom, Gabriel, que bom que você está me ouvindo, que bom que você está aí, meu afilhado. Muito bom você estar aí. Boa noite, irmã. Carlos, irmão, salve Maria. E aguardando um pouquinho as pessoas entrando, né, para a gente dar essa continuidade ao livro de Filoteia. Eu estou sem meu sinal hoje, parece que eu estou, perdão da palavra, nu, né? Meu sinal ficou na minha comunidade, que tinha caído, quebrado, daí eu consertei e acabei esquecendo lá no domingo. Então esses dias eu estou me sentindo meio perdido sem o sinal, né? Esperar mais um minutinho só e daí nós já começamos, né? Deixa eu ir ajeitando aqui. A gente fica 1 hora ajeitando. Aí na hora de entrar, tudo que a gente tinha colocado, a gente muda tudo. É terrível esses missionários. Bom, vamos lá, né? Antes de tudo, vamos entregar nosso coração ao Imaculado Coração de Maria, né? Ela, como forma Dei, a forma de Deus, possa nos moldar esta vida devota, esta vida inteiramente com nosso Senhor, esta vida que vai fazer com que buscamos intensamente nosso Senhor, segundo essa metodologia de São Francisco de Sales, no livro Filoteia. Entregamos a Ti, ó Santíssima Virgem Maria, todos os nossos pensamentos, toda a nossa canseira física, espiritual, tudo o que nos faz com que não consigamos ter uma vida devota, mas, Santíssima Virgem Maria, que possamos ter esse desejo de uma vida devota a partir de hoje, a partir de agora. Coloco-me inteiramente à disposição de Ti, ó Santíssima Virgem Maria, para que das minhas palavras saia somente a vontade de Deus, para que tudo o que eu fale, que se for dentro da doutrina católica, que permaneça nos corações, e se algo que eu colocar por, às vezes, começando a caminhar, né, que não for da vontade de Deus, que seja retirado de cada coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, irmãos, vamos lá, né? Semana passada falamos bastante, né? E peço até desculpa que no finalzinho já foi caindo, foi desligando, porque o Instagram ele somente deixa por 1 hora, e daí depois eu não quis fazer outra live para dar uma continuidade, né? Porque não achei necessário isso, né? Mas só para dar um esboço do que foi semana passada, nós entendemos e conhecemos um pouco da biografia, né, do escritor
né? Que é São Francisco de Sales. Nós entendemos um pouco dele, da história de vida dele, porque muitos de nós, como eu falei, né, semana passada, nós começamos a ler um livro, né, e não interpretamos ele da forma correta. Porque quando nós lemos um livro, nós temos que entender a cultura daquele tempo onde foi escrito o livro, né, como que era a forma de pensar, como que o autor pensava, né. Por isso que muitas das vezes pessoas criam polêmicas, né, na história e vida de santos, né, querendo trazer para a realidade de hoje aquilo que se vivia há 300, 400, 500 anos atrás, né. Dá para se viver da mesma forma? Dá, né? Mas nós temos que entender a cultura do momento de hoje, cultura cristã, né? Não a cultura mundana, né? Como que está a nossa vida, como que é a nossa forma de viver. Até vou trabalhar um pouco isso hoje no livro de Filoteia, né? Mas é muito bom nós começarmos a entender o escritor, né? Em todos os livros, não somente nesse livro, mas em todos os livros. Padre Donino, meu Deus do céu, sua bênção, saudade do Senhor, muita saudade. Estou falando do Senhor para todo mundo aqui de Votuporanga, todos da minha comunidade. Um grande sacerdote, com amor eucarístico muito grande. Deus o conserve, viu, Padre? E dentro dessa questão do livro de Filoteia, que semana passada nós colocamos essa introdução, né? Tanto o autor quanto a introdução do livro, né, para te levar para entender o que é essa Filoteia, essa alma enamorada de Deus, essa alma amante de Deus, essa alma que ama a Deus, né, para fazer com que essa alma entenda a devoção, comece a desejar a devoção. Bom, vamos lá. Essa alma que começou a entender que precisa, que necessita de uma vida devota, ela precisa começar a fazer uma luta, né, interna, onde nós vamos tratar hoje, né, de querer, né, querer se despojar a esta vida devota. Porque o desejo de querer já está, mas daí começar o processo para fazer com que essa vida devota a cada dia mais limitada. Porque é como a pessoa quando vai querer começar a ir na academia, né? Eu falo por mim, né? Faz acho que um mês mais ou menos que eu estou falando que eu vou começar a academia e não começo, né? Mas é por conta da correria das missões e eu não consigo ter tempo ainda, né? Mas a pessoa começa a ter um desejo, mas não quer ter um esforço a ir, né? Infelizmente é assim na nossa vida devota. Nós queremos o céu, queremos viver com Deus, queremos viver com Jesus, queremos viver com a Santíssima Virgem Maria na eternidade, mas não queremos pagar esse preço, vamos colocar nesse termo. Não queremos nos despojar a uma vida devota para chegar a alcançar o céu, né? Nesta primeira parte do livro, a primeira introdução, né, lembrando aquilo que eu falei, né, semana passada, na terça-feira, que o livro inteiro de Filoteia, né, é uma introdução à vida devota. Esta carta que foi escrita, esta prima de São Francisco de Sales, né, é somente uma introdução para você adentrar a uma vida devota, para você buscar uma vida de devoção, para você buscar uma vida inteiramente com Deus. Que devoção é isso? E nós vamos trabalhar um pouco, né, essas questões sobre devoção no dia de hoje, mas até no começo aqui, na descrição da verdadeira devoção, né, ele vai, São Francisco de Sales, inteiramente no livro, ele vai colocar vários e vários
parábolas, várias parábolas, para bom entendimento de nós. Como eu falei semana passada, é um livro que qualquer pessoa, desde o começo de caminhada até pessoas que estão há muito tempo em caminhada, vão ter uma fácil compreensão desse livro, por conta de ser uma escrita leve, sem termos pesados e com muitas parábolas para que possamos entender, vários e vários contos, de formas que faz com que nosso cérebro se exercite de uma fácil maneira para entender. Ele vai falar assim, tu aspiras à devoção, caríssima Filoteia, porque sendo cristã, sabes que é uma virtude em extremo agradável a majestade divina. Como, porém, as pequenas faltas que se cometem no princípio de qualquer obra vão crescendo e avolutando infinitamente com o progresso dela e são quase irreparáveis no fim, convém que antes de tudo saibas o que é a virtude da devoção, porque como não há senão uma verdadeira e há uma infinidade de outras falsas e vãs. Se não conheceres qual é a verdadeira, podes enganar-te e desperdiçar o tempo a seguir alguma devoção fora de propósito e supersticiosa. Bom, vamos lá. O que São Francisco de Sales quis nos falar aqui, nesse início, nessa introdução? Porque muitos de nós queremos ter uma vida devota e no momento que estamos começando esta vida devota, escolhemos qualquer uma coisa, Vou dar um exemplo, A devoção ao rosário, Uma grande devoção, onde que faz com que nossa alma cresça em virtude, Cresça na virtude da devoção, cresça cada vez ao amor a Jesus, cresça cada vez mais o amor à Santíssima Virgem Maria. Mas muitos de nós rezamos o rosário automaticamente, Rezamos por rezar, rezamos por obrigação e não por uma devoção. Isso se torna uma forma supersticiosa. Estou usando o rosário porque somos devotos ao rosário, temos essa devoção, mas muitos de nós agem como um hábito, de rezar por rezar, não somente ali, vai fazer uma adoração ao Santíssimo, vai lá rezar por rezar, não tem uma devoção, uma verdadeira devoção. E quando nós adentramos essa devoção, e ele vai falar aqui, tu aspiras à devoção, Filoteia. Todos nós, que somos cristãos, católicos, nós temos, o chamado a uma vida devota. Temos esse chamado de querer ter uma vida devota. É nossa alma que pende a isso. Entende? Aquilo que eu sempre falo em pregações, ou nas partilhas com irmãos, quando a nossa alma pende a algo que quer ter um desejo maior, quer romper com os pecados, quer viver uma vida inteiramente com Deus, nossa alma nos chama a ter essa vida devota. É algo dentro de nós, que está dentro de nós, que permanece em nós, mesmo quando nós estamos em pecado. Ali está aquele desejo de uma vida devota. Ali está aquele desejo de ser inteiramente de Deus. Da mesma forma que a nossa carne tende à concupiscência, a nossa alma nos puxa a uma vida inteiramente com Deus. E isso nos faz com que entendamos dessa forma. E essa questão de devoção fora de propósito, ou supersticiosa, infelizmente se acontece muito. Vemos muito essa realidade nos dias de hoje. Falsas devoções, que não nos levam a nada, por nossa culpa. Nós, muitas e muitas vezes, somos culpados dessas falsas devoções, porque ainda não entendemos o que é a devoção. E como São Francisco de Sales vai falar nessa primeira parte,
da descrição da verdadeira devoção, ele vai nos falar que a devoção é uma virtude. E temos que pedir essa virtude todos os dias. Como nós temos a virtude da caridade, né? E a caridade, quando formos para o céu, não precisaremos mais da virtude da fé, nem da esperança. Somente a da caridade. Porque lá no céu viveremos somente a caridade. Não precisaremos mais ter fé, porque veremos nosso Senhor. Não precisaremos mais ter esperança, porque a esperança já estará conosco. Mas a caridade reinará. E a devoção é uma caridade. É uma virtude, perdão. E temos que pedir essa virtude a cada dia, né? Quando vamos rezar, temos que pedir a virtude da devoção para que podemos rezar de uma forma fiel, né? Vemos muitas e muitas vezes, né, nós caímos, né, dentro da nossa vida de oração em distrações onde que nos levam a sair do propósito da oração, né, que é contemplar a Deus, e as distrações vêm até nós. Então sempre que vamos rezar, que possamos pedir essa virtude de ser devoto, de ter uma devoção ao rosário quando eu vou rezar, de ter uma devoção de não faltar todo o santo domingo ao santo sacrifício da missa, ser devoto da Eucaristia, ter devoção a Jesus Eucarístico, um amor autêntico a Jesus Eucarístico. Vamos tratar isso mais para frente, né? E é muito bom aqui, ó. Deixa eu achar um trecho. A viva e verdadeira devoção, ó Filoteia, pressupõe o amor de Deus, ou melhor dizendo, não um amor qualquer, porque quando o amor divino embeleza nossa alma, toma o nome de graça, tornando-nos agradáveis à divina majestade. Quando nos dá a força de fazer o bem, chama-se caridade. Mas quando chega ao tal grau, não somente leva, mas até no faz praticar com desvelo, frequência e prontidão. Então, chama-se devoção. Daí ele vai usar um termo aqui que eu falei em cima das parábolas, né? Ele vai falar que as avestruzes nunca voam, né? Que as galinhas voam, mas voam muito baixo. Mas as águias, os pombos, né? Os pardais voam alto. E também é assim a nossa vida devota. A pessoa que é escrupulosa, que não quer ter uma vida devota e quer ter somente uma vida, né, de falar que é devoto, né, devoto no termo de ter uma devoção a Jesus, né, ter um amor de Filoteia, um amor a Deus, não somente por palavras, né, mas essa pessoa que só tem esse amor por palavras é dada como uma avestruz por São Francisco de Sales. Essa pessoa ela não voa, essa pessoa continua naquela mesma toada, né? Ela continua com aquela mesma vida cheia de pecados, falando somente que ama a Deus, falando somente que tem amor por Deus, mas ela continua refém aos vícios, refém aos pecados, refém aos desejos, refém às mazelas, né? A maledicência da língua, né? Aquelas galinhas que São Francisco de Sales fala, né? É aquelas pessoas que querem, que desejam ter uma vida devota, que tentam alçar voos, mas com o tempo param e caem, né? Não conseguem ter uma vida devota. Eles têm o desejo, começam bem, mas no meio da caminhada param. Quem gosta muito de ler sobre os 4 temperamentos, né, começa a entender mais ainda dos 4 temperamentos nesse livro Filoteia. Muito bom. Eu indico muito o Filoteia para quem quer entender os seus temperamentos, porque para entender os temperamentos, primeiramente precisa se entender, né? Muitos catam, fazem, né, começam a verificar como que é seu temperamento, mas nem se conhecem,
E Filoteia nos ajuda a isso, nos ajuda a entender como que é a nossa vida. E essas galinhas, elas vão alçar voos, mas vão parar. Eu tenho certeza que você, como eu, se reconheceu como essa galinha muitas e muitas vezes. Que não consegue, né, ter uma vida inteiramente, que vai e cai, fala que vai erguer, se confessa, daí de repente cai daquele mesmo pecado de sempre, né? Os mesmos erros de sempre, as mesmas mazelas de sempre, onde que assim não tem uma firmeza. E as águias, os pássaros, os pombos, que São Francisco de Sales vai falar ali, são aquelas que alçam grandes voos. Ó, grande águia! Né? Alce voo, grande águia. Né? Essas águias, elas vão voar, porque elas têm por uma finalidade: contemplar a Deus. Assim somos as pessoas, as filoteias, as almas que amam a Deus. Essas almas vão romper com tudo que tem, vão romper com seus pecados, vão romper com o seu estado atual, para chegar e contemplar a Deus de uma forma perfeita. Né? Quando nós entendemos isso, né, e fazemos, por exemplo, né, existe, São Francisco de Sales vai falar aqui ainda, existem muitas pessoas que são caridosas, né? Ele vai falar aqui no capítulo 2 aqui, da primeira introdução, a propriedades e excelências da devoção. Existem muitas pessoas que são caridosas, pessoas que conseguem fazer, né, atos de caridade. Tem pessoas, vou usar esses avestruzes, né, por exemplo, que não tem problema nenhum de dar as roupas que tem ao próximo que necessita, mas não consegue amar a própria família, ter um amor aos seus pais, respeitar os mandamentos da lei de Deus, né? Existe ali uma pessoa caridosa, né, em termos, né, que a caridade não é somente dar, mas viver. E também ela tem as suas mazelas, né? Ele vai até falar aqui, ó, que finalmente a diferença entre caridade e devoção é a mesma que há entre o fogo e a chama. Pois sendo a caridade um fogo espiritual, quando é muito abrasador e levanta a labareda, chama-se devoção. Que sorte que a devoção não acrescenta ao fogo da caridade, senão a chama, que torna a caridade pronta, ativa e diligente, não só na observância dos mandamentos da lei de Deus, mas da prática dos conselhos e inspirações celestes. Não, essa alma caridosa e devota que vai na devoção superar não somente essa forma caritativa, mas desejar estar contemplando a Deus, ela vai cumprir com os mandamentos da lei de Deus, vai entender as inspirações divinas sobre a sua vida e vai cada vez mais alçando grandes voos, né? Ele fala, né? Vê o mundo que os devotos jejuam, rezam, sofrem as injúrias, assistem os doentes, dão aos pobres, velam, refreiam a cólera, reprimem e abafam as suas paixões, privam os prazeres sensuais e fazem essas outras ações que em si mesmo e pela sua própria essência e qualidade são ásperas e rigorosas. Mas o mundo não vê a devoção interior e cordial, que torna todas essas ações agradáveis, suaves e fáceis. Ele usa aqui ainda o termo das abelhas, né? As abelhas, no seu enxame, elas, em cima do tomilho, né, que ele vai falar aqui, elas concentram, grande sumo, né, muito amargo, que desse sumo depois vai se tornar um mel, né? Assim somos nós, ele vem falar aqui. Nós começamos naquela situação, entende? Lá no começo da introdução, ele fala que uma filoteia, ela tem um processo muito longo para chegar. Ela não vai ser você não vai
despertar de um dia para o outro e falar assim, não, agora eu sou uma alma que ama a Deus. Necessita um amadurecimento na sua fé, necessita com que você se esforce mais para ter essa alma que ama a Deus. Não é impossível, tá? Mas tem que ter um esforço de nós, para que no final, né, todo esse amargor se torne mel, doce, prazeroso a Deus. Ele vai usar também os exemplos dos mártires, né? Que os mártires, quando iam para o seu martírio, reconheciam aquele martírio como doce e agradável a Deus, né? Quando nós temos as nossas cruzes, quando nós pegamos as nossas cruzes, sofremos com ela, mas olhamos para ela com amor e devoção a nosso Senhor, né? Como nós sofremos e olhamos para aquele sofrimento e falamos, louvado seja nosso Senhor por esse sofrimento, por essa luta, por essa injúria, muitas de nós, né? Mas nós reconhecemos que é para a salvação das almas, que é para a salvação de nossa própria alma. Isso faz com que seja agradável a Deus, né? Deixa eu ir passando aqui, que esse capítulo ele é muito longo, já falei quase 30 minutos, né? Ele vai falar assim, ó, acredita-me, caríssima Filoteia, a devoção é a doçura das doçuras, é a rainha das virtudes, porque é a perfeição da caridade. Se a caridade é como leite, a devoção é a sua nata. Se é uma planta, a devoção é a sua flor. Se é uma pedra preciosa, a devoção é seu brilho. Se é o bálsamo precioso, a devoção é o perfume que exala, tão suave que corrobora e conforta os homens e faz exultar os anjos, né? A devoção, ela é aquele brinde a mais, vamos colocar assim. Sabe quando você compra aquele, vamos colocar aí, você compra um carro e vem de brinde um ar-condicionado no carro, né? Desculpa o termo, tá? Mas é um termo muito simples, né? E você ganha aquele ar-condicionado de brinde. Essa é a devoção. A caridade está em nós, né? Que caridade não é somente, eu volto a falar, não é somente dar, é viver, né? Essa é a verdadeira caridade. Isso faz com que nós despertamos essa devoção. Daí você fala assim, Robson, para mim ter uma vida devota, eu precisava ser religioso. Que sendo religioso, somente assim eu consigo ter uma vida de oração. Sendo religioso, somente assim, ou missionário, ou algo, eu preciso ser algo, né, dentro da igreja para ter uma vida devota. E não. São Francisco de Sales vai falar aqui, né, a devoção é necessária para toda espécie de estado e profissões, né? Se você é um jovem que quer viver a castidade, você tem como ser devoto, né? Ter essa vida devota. Se você quer casar, tem como sim, né? Se você é casado, tem como você e sua família viver uma vida devota. Se você é padre, sacerdote, tem e deve, né? Como todos nós devemos, né, ter uma vida devota. Se você quer ser religioso, religiosa, tem como sim também. Ô irmã, rezarei sim, tá? Tem como você ter essa vida devota em todos os estados de sua vida, né? São Francisco vai falar assim: não, Filoteia, a devoção nada vicia nem adultera quando é verdadeira. Pelo contrário, tudo aperfeiçoa. E quando se torna contrária à legítima vocação de alguém, é sem dúvida nenhuma falsa, né? Quando essa devoção me faz afastar de todo aquele meu chamado, né? Se eu vivo meu matrimônio e essa devoção está me afastando do meu matrimônio, que temos que zelar, temos que
continuar com ele, né? Lutar pelo matrimônio, viver o matrimônio, fazer com que nossa vida inteiramente seja dedicada a isso, ter uma devoção ao matrimônio, né? É muito lindo quando eu vejo casais que são devotos ao seu matrimônio, lutam por ele, se dedicam a ele, amam sua esposa, têm devoção à sua esposa, têm devoção ao seu esposo, por esse amor, né? Amor a Deus. E quando nós vivemos isso, né, de uma forma perfeita no nosso estado de vida, né? Lógico que até o Celito está fazendo algumas lives fantásticas, né, sobre, eu recomendo, né, se você ainda não segue o Celito Garcia, siga ele. O Celito está fazendo, né, algumas lives nesse sentido, né, de fazer um plano para a vida, uma vida de oração, né, em todo o seu estado de vida, conforme você pode, você vai montando o seu estado de vida e vai colocando a sua forma devota de oração, né? E você pode. São Francisco de Sales, depois de recomendar tudo isso, de ensinar, né? Renan, salve Maria. Vanessa, salve Maria, irmã, saudade de vocês, né? Ele vai nos instruir, né, que para chegar a adentrar essa vida devota é necessário que nós tenhamos um diretor espiritual para progredir nessa vida devota, né? Qual é o sentido do diretor espiritual? Que eu recomendo a você como diretor espiritual, o que São Francisco de Sales vai te recomendar também aqui no livro Filoteia, né? Eu recomendo o sacerdote ser teu diretor espiritual, né? Por quê? Pode um homem íntegro, né, de uma vida, um homem casado, ser seu diretor espiritual? Pode, com algumas ressalvas, né? Mas melhor ainda o sacerdote. Porque o sacerdote, nele você vai conseguir os sacramentos necessários para uma direção espiritual. Um homem, um pai de família, um missionário, né, um fundador de comunidade, ele vai te direcionar a um sacerdote. Então é melhor do que esperar fazer essa ponte e ir já no final dela, que é o sacerdote, né? É por isso que eu falo. E São Francisco de Sales vai falar assim, ó: e para isso escolhei um entre 10.000. Aliás, um entre 10.000, isso mesmo, para que se encontrem bem menos do que pensamos, que sejam hábeis para este ofício. É preciso que o diretor seja cheio de caridade, de ciência e prudência. Se lhe faltam um desses 3 dotes, já se corre perigo. Mas eu torno a dizer-te bem claro: pede-o a Deus, e tendo-o conseguido, dá graças à sua divina majestade. Conserva-te calma e firme, e não procure outros, e prossegue no teu caminho com simplicidade, humildade e confiança, porque terás felíssima jornada. Muitos de nós queremos um diretor espiritual, né? Uma que eu vou te ensinar numa coisa: quando você vai se confessar, você se confessa, e se ele é seu diretor espiritual, depois que acabar a sua confissão, você pede uma direção espiritual, tá? Não existe direção espiritual no meio de confissão, né? Abrindo um parêntese para você, né? Um diretor espiritual vai fazer com que nós sigamos, né, isso. Para se ter esse diretor espiritual, você tem que rezar, pedir a Deus, né? Santa Teresinha do Menino Jesus sofreu muito com alguns diretores. Depois, rezando, conseguiu ter, né? Conseguiu ter um bom diretor espiritual. Santa Teresa d'Ávila, tantos e tantos santos, né, tiveram bons diretores espirituais após a oração, uma vida de oração. Esse diretor espiritual vai te dirigir.
Então não é você chegar e querer que o diretor espiritual, isso eu vou falar porque vejo muito isso acontecer, né? O diretor espiritual me magoou, falou algumas verdades para mim. Se ele falou alguma verdade para você, é que para que você cresça e amadureça, tá? É um mimimi hoje em dia que, pelo amor de Deus, né? Se o padre fala com você, você já fica chateado, já faz o beiço desse tamanho e se acha que eu preciso mudar de padre porque esse padre me magoou. Eu amo quando eu vou me confessar e o padre me dá uns tapas, né? De falar assim, uns tapas no sentido de que eu acorda para a vida, porque isso é necessário para a nossa vida. Quando nós vamos examinar um diretor espiritual, nós temos que ter esses 3 pontos, né? Que ele seja cheio de caridade, que ele vai ser caridoso contigo, ele vai te acolher, né? Cheio de ciência, para saber te corrigir, para saber te direcionar, para saber te confortar nos momentos necessários, e cheio de prudência. A prudência é necessária, é ser prudente. E quando você consegue encontrar esse diretor espiritual dessa forma, você começa a crescer, né? Eu tenho meu diretor espiritual, que é o padre Leandro Bernardes, né? Um grande padre. Ô Dutra, eu deixo isso para uma outra live, senão a gente... Tá? Mas não deixarei de responder. Posso depois te responder dentro do direct, tá bom? Mas também eu faço uma live mais para frente sobre isso, tá bom? Senão foge do assunto do livro. E quando nós encontramos esse diretor espiritual, nós começamos a crescer. Nós começamos a crescer em virtude. Nós começamos a crescer na caridade. Porque vai nos direcionando, né? Daí São Francisco de Sales vai passar para o capítulo 5, né, da primeira introdução, para falar que é preciso começar pela depuração da alma. Nós precisamos começar a purificar a nossa alma, né? Primeiro a depuração, né? A alma que sobe do pecado, a devoção é comparada à aurora do dia, a qual, elevando-se, não expulsa as trevas num instante, mas pouco a pouco, e como diz o aforismo, é a mais firme a cura de que se faz devagar. Nós temos que entender, né, o que? Essa depuração vai começar um processo que não é rápido, né? Não é do dia para a noite que nós mudamos, irmãos, né? Existe um esforço, né? Eu, quando parei de beber, parei de um dia para o outro, a bebida, mas aquela luta interna foi de anos. Não é do dia para a noite. Quem se acha que se transformou do dia para a noite, né? Ou é vampiro, né? Ou é Power Ranger, que aperta um botãozinho e se transforma. Isso não existe. Essa depuração é com o tempo, né? Vai passando dias e dias, a gente vai fazendo uma luta, né? A gente vai exercitando a nossa alma para chegar a uma purificação dela, né? Nós continuamos, né, naquele estado, né, de avestruz, que começa a querer se tornar uma galinha, né, para depois se tornar uma águia. Então nós começamos a reconhecer os nossos pecados, a nossa vida pecadora. Nós começamos a enojar tudo isso, aonde vai se tendo esse processo, e nós vamos chegando até a parte de purificar nossas almas. Ora, as imperfeições e pecados veniais não são capazes de nos tirar a vida de uma alma, a vida da alma, que só se perde pelo pecado mortal. Basta, pois, que não nos faça perder a coragem, né? Os pecados veniais, né, eles não nos levam diretamente para o inferno, em termos, tá? Mas muitos pecados veniais nos levam a um pecado mortal. Por exemplo, a pessoa começa a falar mal de outro.
Isso vai se alimentando, vai criando uma ira em teu coração, porque você começou a falar mal da outra. Isso vai criando uma ira no teu coração, onde você começa a não amar mais aquela pessoa, onde você tem uma ira, né? Ira de desejo de matar, ira de desejo de brigar. Isso te torna um pecado mortal. Então assim, nós, né, somos como uma flor. São Francisco de Sales vai falar. Somos como uma rosa. E essa rosa, para ela crescer, ela tem que ser podada. Uma árvore também, ele cita também a árvore, né? Ela tem que ser podada para crescer. E assim, dessa depuração, nós vamos cortando galhos por galhos, vamos cortando flores secas na nossa vida, né? E vamos crescendo, amadurecendo, né? E tem que existir esse exercício, né? No capítulo 6 ele vai falar sobre da primeira purificação, que é dos pecados mortais. E como eu vou, né, viver essa purificação? Deixa eu pegar aqui. Quais são os passos que eu tenho que fazer para viver essa purificação? Eu tenho que modificar muitas coisas na minha vida. Ele vai falar aqui, ó Filoteia, visto quereres começar a vida devota, precisas não só deixar o pecado, mas com todas as suas forças, de purificar e limpar o teu coração de todos os afetos que dependem do pecado. Tem muitas pessoas que existem, até pregadores, é muito triste de ouvir isso, né, de falar sobre pecados de estimação. O Padre Paulo Ricardo fala muito bem sobre isso. Não temos que ter estima por esse pecado. O pecado não é aquele cachorrinho que você acha bonitinho, mesmo que ele rasga tudo do teu sofá, você olha, ai que bonitinho, tadinho. Não. Nós temos, como eu falei antes, ter nojo dos nossos pecados, pavor deles, tristeza. Quando pecamos, temos que chorar pelo nosso pecado. Chorar, mas chorar mesmo. Se eu não choro, se eu me vanglorio do meu pecado, eu estou tendo estima dele. Por exemplo, um homem que sai com várias mulheres, sendo casado, e se acha, né, que é o melhor do mundo porque pegou várias mulheres, teria que chorar amargamente por ter feito isso. Teria que olhar por tudo isso e chorar e derramar lágrimas por essa questão. Não contar vanglória sobre isso. Estou usando esse exemplo, né? Mas existem muitos e muitos exemplos, né? Então eu tenho que ter nojo, buscar uma confissão bem feita, para que aí eu possa, né, purificar a minha alma. E para que eu possa, de uma maneira inteiramente, fazer essa purificação, São Francisco de Sales vai nos ensinar, tem 43 minutos, já vou chegando ao final, né, para ficar bem. Ele vai nos ensinar 10 exercícios, né? Se você está aí com seu livro de Filoteia, eu enviei, graças a Deus, eu enviei para bastante pessoas, fiquei muito feliz, muito mesmo, né? Muitas pessoas me pediram um livro, né? Eu enviei para cada um. Quem quiser pode me entrar no direct, né? Eu passo para você, eu te envio, né, o Filoteia. Ele vai nos ensinar 10 meditações, né, aonde que nós vamos entender, e dentro dessas meditações tem alguns exercícios muito bons. Eu confesso a vocês que é o exercício que eu uso, né, sempre para as minhas confissões, né. É uma forma que, graças a Deus, eu encontrei de sempre meditar. Deixa eu pegar um aqui. A primeira meditação é sobre a criação, né? Ele vai fazer com que nós meditamos sobre toda a criação, né? Da criação de Deus, da nossa criação. Depois vai passar para a segunda meditação, que é do fim para
do fim para que fomos criados. Por que fomos criados? Qual foi a maneira? Daí ele vai dar as considerações, os afetos e as resoluções, e depois ele encerra com a conclusão. E dentro de cada uma dessas é muito lindo que sempre no final reza-se um Pai Nosso, uma Ave Maria, que é uma forma de um pequeno ramalhete da devoção. Lembra o ramalhete? Flor por flor. Nessas 10 meditações você vai encher um ramalhete. A meditação número 3, dos benefícios de Deus. Aí de novo, a preparação, põe-se na presença de Deus, pede-lhe que te inspire, né? Muitos de nós chegamos na frente de Deus, ou na nossa oração particular, nem nos colocamos, nos prostramos à frente dele, né? Muitos de nós vamos de uma forma muito vulgar, né? Vai rezar o rosário, rezar de cueca, né? Ou rezar de qualquer forma, né? Se próximo, se coloque na presença de Deus de uma forma bela, né? A Deus sabe como que somos pelados? Sabe, mas Ele é nosso Senhor, nós temos zelo e amor por Ele. Então, não somente fora de nossa casa, mas dentro da nossa casa também. Daí ele vai nos dando essa daí, todas essas questões. Daí ele começa a meditação dos nossos pecados. Daí vai passando para a meditação da morte. Muito boa. A consideração aqui é enriquecedora. Olha o que ele vai falar. Considera então pelo que te diz respeito, se acabará o mundo, pois para ti não mais haverá. De cima a baixo tudo se transformará a teus olhos. Sim, porque então os prazeres, as vaidades, as alegrias mundanas, as afeições não parecerão fantasmas e sombras. Ah, desventurada! Por que bagatelas e quimeras ofende o meu Deus? Veremos então que deixamos a Deus por um nada. Pode ser a menina mais linda, se você trair a Deus, né? A confiança de Deus, pecando, você é um nada. Você não ganhou nada. Com o pecado não ganhamos nada, né? Ganhamos o inferno, né? Que é o mal, a nossa alma. Daí vai vir a meditação número 6, do juízo final, muito linda também. Te peço para que leia, vale muito a pena. Depois a meditação do inferno, no capítulo 7, na meditação 7. A meditação do paraíso. A cada uma dessas meditações, né? Nós, Wanderson, meu irmão, salve Maria. Não tem problema não, a live vai ficar salva, tá? Por 24 horas, se quiser daí assistir ela por inteira, né? Nós meditamos tantas coisas ruins, né? Na hora que a gente começa a meditar sobre o paraíso, vai nos dando uma alegria, um desejo de confessar, um desejo fantástico de confessar, porque assim, ó, olha agora, ô Igor, salve Maria, irmão. Meditação número 9. Eleição e preferência do paraíso. Considera que é profundamente verdadeiro que estás entre o paraíso e o inferno, e que um e outro estão abertos para te receber, de acordo com a escolha que faças. O paraíso está ali, dê preferência ao paraíso. Busque uma vida inteiramente com Deus, uma vida devota, né? Salve Maria, Fernandinho, Deus abençoe, meu irmão, né? Uma vida inteiramente devota para essa finalidade, para contemplar o paraíso. Lutamos e sofremos, nos entristecemos. Ele vai colocar aqui: o inferno eu te abomino agora e eternamente, detesto os teus tormentos e as tuas penas. Temos que detestar o inferno, não temos que ter um vínculo com o inferno, né? São Francisco de Sales, em todo momento do Filoteia, da introdução, né, à vida devota, ele vai nos falar que temos que elogiar tudo isso. Não temos que ter em consciência, né,
que o pecado é bom. Não temos que desejar essas coisas. Temos que enojar a todo momento, porque isso é um mal temível à nossa alma. Isso é um mal que vai afetar a nossa alma. E a meditação 10, eleição e escolha que a alma faz de uma vida devota. Entende? Para chegar a ter essa alma devota, São Francisco de Sales fala, você tem que passar por todo esse processo de meditação. Meditar tudo isso. Para chegar a esta finalidade. Que aí começar a ter uma vida devota. Daí ele vai nos ensinar como fazer a confissão geral, dentro de todas essas meditações, né? Daí depois a declaração autêntica para gravar a alma e a resolução de servir a Deus e concluir os atos de penitência. O Padre passa a penitência para nós não demos valor à penitência, mesmo que ela seja mais frívola às vezes, né? Às vezes a gente pede uma penitência muito séria a um sacerdote, ele fala, não precisa mais penitência. Eu dou uma insistida, eu falo, Padre, por favor, né? Daí nós temos que pagar essa penitência, né? Viver essa penitência. Ele vem aqui no finalzinho, sobre a conclusão, né, dessa primeira purificação. E é preciso que nos purifiquemos de afetos aos pecados veniais. Como eu falei antes, né, se nós temos afetos aos pecados veniais, esses pecados vão fazer que cada vez caiamos nos pecados mortais. É muito sério isso, né? De novo, citando, Celito vai estar trabalhando muito bem essas questões, né, nas suas lives, né? Recomendo todas as vezes que eu falar aqui, né? Foram fantásticas a minha vida, né? Fiz o resumo da vida católica, nós damos formações sobre o resumo da vida católica, e quando nós começamos a enxergar aqueles pequenos pecados veniais, falar mal de alguém, né? Não acreditar no próximo, não ter compaixão ao próximo, isso vai fazendo com que nós enxergamos a nossa vida. Entende-se? Nessa primeira introdução, São Francisco de Sales quer que você se reconheça, né? Conheça a si mesmo. São Francisco de Sales quer que você faça um livre exame de você, de olhar a sua vida, que eu olhe a minha vida, que eu medite a minha vida, como que está a minha vida, como que estou desejando ao céu. Quando eu faço essa meditação e busco a confissão geral, né, ali eu abro um propósito novo, né? Daí, dentro de tudo isso, eu tenho que ter cuidado com essas mazelas, cuidado com essas coisas pequenas, cuidado com essas situações que me levam a grandes pecados, né? Como, por exemplo, uma pessoa que é viciado em masturbação, viciado em se masturbar. Se ela ficar vendo muitas imagens no celular, o que ela vai acabar acontecendo? Ela vai acabar voltando ao vício, né? Então nós temos que lutar. Estou dando esse exemplo, irmãos, né, que foi o primeiro que veio da minha cabeça, tá? Mas é um exemplo que é natural, né? Natural assim em termos. A pessoa ela cai de novo naquele vício porque ela foi alimentando aquele vício. Eu trabalho com dependentes químicos e nós falávamos muito isso para dependente químico, né? Para você não cair no uso da droga, você tem que lutar contra toda a sua forma de viver, né? Nós temos que, irmãos, nos destruir, entenda? Não é destruir de se matar, de fazer nem nada disso, pelo amor de Deus. Mas destruir toda a nossa forma de pensar. Nós temos que pegar todo o nosso pensamento, tudo o que estamos pensando e colocar à luz da igreja, à luz dos 10 mandamentos, à luz da Sagrada Escritura, à luz do magistério. Quando nós fazemos isso e reconhecemos a nossa vida, começamos a construir algo novo na nossa vida. É isso que São Francisco de Sales quer fazer conosco nessa primeira introdução, né? A segunda parte, que tem diversos avisos acerca da elevação da alma a Deus,
por meio da oração e dos sacramentos. Eu confesso a vocês que essa segunda parte é uma das que eu mais amo, que é uma coisa que eu amo na igreja, são os sacramentos, né? Eu tenho meu amor fiel à Eucaristia, ao sacramento da Eucaristia. E eu tenho um amor fiel ao sacramento da confissão, um amor fiel a todos os sacramentos de ordem, a todos os sacramentos que existem na igreja, do batismo, né? Porque aqui dentro desse livro eu fui entendê-los, né? Desculpa que estou balangando muito aqui, minha mesa ela chacoalha muito. Mas o que São Francisco de Sales mais quer dentro desse começo, dessa introdução? Que nós nos reconhecemos. Reconhecemos pecadores que somos. Reconhecemos falhos que somos. Por isso que uma pessoa que quando vai caminhar na igreja, né, a primeira coisa que ela tem que fazer, eu costumo falar isso para todo mundo. Algumas pessoas falam que não, né, que isso é segundo estágio. Mas a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é um grande exame de consciência. Só assim ela permanece na igreja. Reconhecer quem é, a forma com que está vivendo, o que ela precisa melhorar, para daí depois ela continuar caminhando. Senão não caminha, senão cai e não volta. São Francisco de Sales quer que nós fazemos isso. Para ter essa vida devota, reconhecemos a nossa vida, reconhecemos a nossa pequenez, e que sem nosso Senhor não podemos progredir numa vida devota. Amém? Né? Tem alguma pergunta? Elivelton, meu irmão, salve Maria. Rafa, salve Maria. 99, não sei o que é esse monte de número, mas salve Maria, irmão. Ou irmã, não deu para mim ver aí. Se tiver alguma dúvida, pode ir perguntando. Estamos acabando, falta 3 minutos, né? Daí eu respondo, ou depois eu respondo também no direct, né? Queria somente aproveitar, né? Eu estou com alguns livros para vender, né? Eu tenho a Alma Eucarística. Se você quer, me procure, tá? Eu tenho a Alma de Todo Apostolado. Se quiser, me procure. Um livro que eu acabei de ler, no dia que eu acabei de ler, corri até meu diretor espiritual e fui me confessar. Confessai-vos bem, né? Você que é mariano roxo, né? Quer ter uma vida mariana? Um ótimo livro, né? Um livro preparatório para a total consagração, né? Ele nos ajuda muito, nos direciona muito, né, a esta vida devota. Eu acho que não tem nenhuma pergunta, não, né? Se quiser algum desses livros, você estará me ajudando, né? Como sabem, perdi meu carro, pegou fogo, né? Para graça de Deus, para a glória de Deus, não me aconteceu nada. E essa é uma forma da gente arrecadar dinheiro, né, para o nosso carro, né? O carro é da missão, né? Costumo falar que esse carro nem meu era de Nossa Senhora e é da missão. Então assim, nós precisamos do carro. Mas se você quiser um desses livros, entre em contato depois comigo. Quem ainda não tem o Filoteia, né, que quer o Filoteia, o livro Filoteia, né, me procure depois pelo direct. Eu vou mandar para você o Filoteia. Santo Antão, rogai por nós, Wanderson, meu irmão, né? Me procure depois. Sempre começo e termino, né, colocando tudo ao Imaculado Coração de Maria. Peço nesse instante que a Santíssima Virgem Maria venha nos visitar, como ela visitou Santa Isabel, para que ela possa olhar para cada um de nós, cuidar de cada um de nós, cuidar das nossas enfermidades, a todos que pediram oração, né, a todos que me recomendaram as orações, que podem estar no Imaculado Coração de Maria nesse instante, sendo visitado pela Santíssima Virgem Maria. Que Nossa Senhora possa nos conduzir a essa vida devota, essa Filoteia, essa alma que ama a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só tenho 5 segundos.
Salve Maria Santíssima. Divulguem essa live se fez bem para você.